Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. E na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre uma coisa muito interessante, que é uma parte mais prática do nosso computador, que são os editores de texto. Editores de texto são programas de computador ou aplicativo para celulares que a gente utiliza para criar e editar um texto. E que tipo de texto pode ser esse? Pode ser um currículo, pode ser um contrato, um trabalho escolar, uma pesquisa, uma apresentação, uma história. São inúmeras as possibilidades de textos que a gente pode criar utilizando um editor de textos, certo? O editor de textos que a gente vai trabalhar é o Microsoft Office Word, que é um dos mais conhecidos e utilizados ao redor do mundo inteiro. Ele faz parte de um pacote chamado pacote Office, que tem alguns programas, né? Como o Word, o PowerPoint, vários outros. E o Word é utilizado para a criação e edição de texto, certo? Sabendo disso, a gente vai ver que o nosso editor de texto ele é dividido em duas partes, que são as partes principais dele. A primeira é a nossa página em branco, certo? É a página onde a gente vai escrever o nosso texto. E a outra é a nossa barra de ferramentas, barra de formatação. Ela é onde está localizado todos os ícones que vão permitir que a gente edite, né? Que a gente formate tanto a página quanto o nosso texto. Porque o editor de texto, ele simula uma folha de papel ofício. E aí a gente basicamente vai conseguir fazer tudo que a gente faria aqui no editor de texto com algumas funções a mais. Por exemplo, a gente vai conseguir escrever textos, inserir imagens, fotos, tabelas, gráficos, tudo isso a gente consegue trabalhar dentro do Word. E assim, algumas funções que de repente a gente usaria na folha, como marca-texto, como separar as linhas, colocar o texto centralizado, escrever tudo de um ladinho, tudo do outro, ou ter uma página amarela, uma página verde, uma página azul, tudo isso, uma página com borda, tudo isso a gente consegue fazer no Word. Então, a gente tem como editar a folha, sem o texto ainda, trocar a cor dela, colocar uma borda, trocar o tamanho da folha. E a gente tem como editar o texto em si, certo? Então, se vocês olharem na folhinha dessa semana, eu coloquei para vocês uma foto de como é o Word quando a gente abre esse programa. Ele tem uma tela, uma janela, né? Que é como a gente vê o Word. E aí, pode ser que mude uma coisinha ou outra, dependendo da versão, da atualização do Word que você tenha no seu computador. Então, ele muda uma coisinha ou outra, tem alguma melhora, mas não é nada que a gente não consiga mexer. Se a gente tem o Word 2010, quer dizer que a gente não vai conseguir mexer no Word 2016? Não, não necessariamente. As mudanças são sutis e é bem parecido uma versão para outra, certo? Na segunda folhinha, na segunda página da nossa folhinha de atividades, eu coloquei a barra de formatação em destaque para vocês verem. E aí você vai ver que tem lá escrito Documento 1, Microsoft Word, porque a gente chama quando a gente abre o Word, tudo que a gente cria no Word são documentos. Então, ele já aparece lá Documento 1, porque a gente ainda não salvou com o nome que a gente quer. E embaixo a gente tem algumas opções. Início, inserir, layout da página, referências, correspondência, revisão e exibição. O que são isso? São guias de formatação. O que são essas guias? As guias são as divisões. Como existem muitas ferramentas no Word, elas são divididas por categorias. Então, cada categoria tem um nome diferente. No início, a gente tem algumas opções de formatação. Se a gente clicar lá em cima de inserir, a gente tem outras opções, que vai ser para você inserir imagens, tabelas, gráficos. Se a gente clica lá em layout da página, a gente tem como modificar e formatar a nossa página.
Se a gente clica em referências, são outras opções, correspondência. Cada uma dessas guias é um conjunto de possibilidades para a gente formatar o nosso texto, o nosso documento, ok? No início, a parte que a gente vai mais usar, geralmente, né, é essa guia início, que é a parte que tem as formatações básicas, que tem o tipo de fonte, o tamanho da fonte, a letra, a cor da letra, que dá para colocar em negrito, colocar sublinhado, itálico, posicionar o nosso texto onde a gente quer, mexer no espaço entre as linhas. Então, aí na guia início, é onde estão as formatações básicas, as mais utilizadas geralmente por quem está criando um texto no Word, certo? Então, eu deixei aí um exercício para vocês escreverem na página em branco do Word uma mensagem para alguém, utilizarem, se familiarizarem com o Word, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é só uma introdução. Na próxima aula a gente vai continuar, vai explicar mais, vai ver como é que faz para editar o texto, para salvar e muito mais. Semana que vem a gente está de volta. Beijo!